Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, amém? A do dia 8 de agosto de 2021. E vamos dar continuidade à aula passada, falando um pouquinho mais sobre Cristologia agora, tá? Falamos sobre Deus, sobre a triunidade de Deus na aula passada. Falamos sobre algumas características de Deus, alguns atributos de Deus, né? E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus Cristo, ok? Historicamente, as pessoas sabem que existiu um Jesus, né? Isso é comprovado historicamente. Mas a grande questão está na divindade ou não de Jesus, tá? Se Jesus ele foi divino ou se ele não foi divino, tá? Então, assim, a gente precisa entender o seguinte, que Jesus, ele é um ser chamado pela teologia, né, de teantrópico, único no mundo, tá? Nem o Espírito Santo é teantrópico, nem Deus Pai é teantrópico, mas apenas Jesus é o único ser teantrópico do mundo, ou seja, ele era totalmente homem e totalmente Deus. A natureza dele era 100% humana e ele também era 100% divina, tá? Isso é muito importante porque lá na cruz, o sacrifício dele ali, ele estava representando Deus e os homens ali, na nova aliança, que seria a salvação em seu nome. Amém? Eu queria ler um texto aqui, né, que vai falar, dois textos aqui que vai falar a respeito do nascimento de Jesus, são textos interessantíssimos. O primeiro está em João, capítulo 1, versículo 14, e diz assim: e o verbo se fez carne, ou seja, né, a palavra, né, o divino se fez carne, Deus se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, tá? Então, esse texto aqui está dizendo duas coisas que é importante. Primeiro é que Deus se fez carne, ou seja, ele encarnou, tá? Uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos seres encarnados, né? Porque nós somos carnes, tá? O que nós não acreditamos é na reencarnação, tá? Porque lá em Hebreus, está dizendo, Hebreus, eu acho que é 9:27, está dizendo, a homem é dado viver uma única vez e depois disso virá o juízo. Então Jesus, ele encarnou, tá? Mas tem um detalhe aqui nesse versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele diz assim, né? Habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O que é que significa unigênito? Significa filho único, ok? Então isso é importante, marca aí na sua Bíblia, unigênito do Pai, tá? Marca aí essa partezinha aí, unigênito, tá? Quando a gente vai agora para Lucas, capítulo 2, versículo 7, falando de Maria, a palavra de Deus também fala que Jesus nasceu, tá? Lá em Lucas também. Mas olha que interessante, e deu à luz a seu filho primogênito, tá falando de Maria, tá? E envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nota que no versículo anterior que a gente leu, em João capítulo 1, versículo 14, ele fala unigênito do Pai. Mas agora aqui, em Lucas capítulo 2, versículo 7, ele vai falar assim, e deu à luz a seu filho primogênito, falando de Maria, tá? Pastor, o que é que significa primogênito? Primogênito significa primeiro filho. Unigênito significa único filho. Então, qual é a diferença aqui? A diferença é que quando João diz que Jesus é o unigênito de Deus, significa que é o único filho que Deus teve. Mas quando fala em primogênito de Maria, significa que foi o primeiro de Maria e que Maria teve outros filhos depois disso, porque primogênito é o primeiro, tá certo? É importante fazer bem essa diferenciação, né? Unigênito de Deus é o único. Primogênito aqui de Maria significa que foi o primeiro, tá? Então é importante que a gente faça essa diferenciação, mas entenda que Jesus nasceu, né? E que ele veio em carne ali com a natureza 100% humana, tá? Eu vou falar agora da natureza 100% humana, mas sabendo que ele foi 100% humano e 100% divino, e a gente vai compartilhar essas duas verdades, ok? Então Jesus, ele veio, né? 100% humano, tá? A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 26, 38, eu vou abrir aqui, abra sua Bíblia, por favor, que é importante. Mateus capítulo 26,
26. Mateus, capítulo 26, versículo 38. E ele vai dizer assim para a gente. Veja bem. Mateus 26, 38. Diz assim: Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, né? Lembrando que nós acreditamos que o ser humano é corpo, alma e espírito, né? Deus é só espírito, ok? Deus é só espírito. É um dos atributos de Deus. Mas Jesus aqui está dizendo que a alma dele, né? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo. Então a alma dele estava muito triste. Então nós vemos aqui que Jesus ele tinha alma também, ok? E claro que se ele morreu, ele também tinha um corpo, né? Isso aí. E se ele nasceu, aliás, e encarnou, ele também tinha um corpo. Então, lembrando que Deus era só espírito, mas que Jesus teve corpo e alma também. Amém? Segundo aqui a palavra de Deus. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que só quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Deus Pai não morreu na cruz, Deus Espírito Santo não morreu na cruz, tá? Só Jesus. Mais uma vez eu digo a você, o único ser teantrópico que existiu e que existe no mundo é Jesus Cristo, ok? Não existe outro. Então, ele realmente ali morreu na cruz e foi ele que morreu da cruz. Não foi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que morreram ali na cruz. Mas foi ele que morreu na cruz. E aí é importante a gente entender o seguinte, que ele precisava ser homem porque ele precisava morrer, né? Ele precisava ser sacrificado. Porque a palavra de Deus, embora não seja objeto do estudo de hoje, então eu não vou me aprofundar muito, mas a palavra de Deus o tempo todinho dizia que um cordeiro ia ser sacrificado, né? Então, se ele não fosse um homem de verdade como eu e você, a morte dele ali na cruz seria uma mentira. E ele literalmente morreu ali na cruz, ok? Isso aí é uma coisa que é muito importante a gente dizer, tá? E como homem, então, ele estava sujeito às mesmas limitações, né? Tanto é que lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim, não vos veio tentação que não fosse humana, né? Jesus estava sujeito às mesmas tentações que eu e você. Agora, qual é a grande diferença? É que ele não pecou, tá? E aí vem uma coisa importante também, Jesus, ele foi tentado. Às vezes a gente acha que nós sermos tentados significa que nós estamos pecando. Não. Ser tentado, digamos assim, faz parte da natureza humana e da ação de Satanás. Eu vou ser bem das coisas do diabo, do mal, que veio ao mundo a corrupção do pecado, tá? Mas uma coisa é eu ser tentado e outra coisa é eu cair na tentação, me permitir cair em tentação, né? É como certa vez alguém falou, né? Uma coisa é um bocado de passarinho voando na minha cabeça, acima da minha cabeça eu não posso fazer nada. Agora, se um faz cocô, eu posso limpar, né? Ou eu posso deixar aqui. Então, é uma grande diferença entre ser tentado e cair em tentação. Então, muitas pessoas acham que porque está sendo tentado, está pecando. Não. Enquanto você estiver resistindo à tentação, quando você estiver batalhando com isso, você não está pecando. Mas resiste e não caia na tentação. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, de vez em quando eu repito, né? É um texto muito bonito que diz assim, que ninguém é tentado além das nossas forças, tá? E, junto com a tentação, vem sempre o escape. Então, não interessa qual é a tentação que nós estamos sentindo, né? Eu tenho força para resistir. E mais, né? Deus me dá o escape. Amém? Às vezes a gente está tentado com uma coisa em outra, precisa conversar com alguém, né? Se aconselhar com alguém, né? Abrir o coração para que essa força, né? Para que alguém junto com a gente ali dê uma força, tá certo? Mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13... ele diz que junto com a tentação, né, ninguém é tentado além das vossas forças, e junto com a tentação vai vir ali sempre o escape. Amém? Como homem também, Jesus sentiu fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. Sentiu sede também, João capítulo 19, versículo 28, né? Sentiu cansaço, João 4, 6. Chorou, esse é um dos textos mais bonitos que eu acho, né? E Jesus chorou, né? Quando viu ali a morte de Lázaro, eu acho que ele chorou pela questão do pecado mesmo, da consequência
do pecado, né? Morreu ali um grande amigo, de uma grande família, e ele ali chorou. Esse texto que a gente está dizendo aqui, ele diz que, no versículo 37, né, já começa assim: levando eu consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Ó, ficou triste e angustiou. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui, vê lá aí comigo, né? Sentiu ali a necessidade da presença de outras pessoas no momento de angústia, no momento de tristeza. Então nada disso aqui é anormal quando nós passamos por essa dificuldade. Procure ajuda, né? Busque conversar com alguém, que não tem nada de errado nisso aí, ok? Foi tentado também, Hebreus capítulo 4, versículo 15, também diz que ele foi tentado, ok? Também foi chamado de filho do homem, tanto de filho de Deus como filho do homem, né? Interessante, né? Porque ele tinha ali as duas naturezas, ok? Natureza humana e a natureza divina. Isso é importante a gente ter sempre em mente, ok? Ele também precisava vir como homem, né? Para morrer, né? Mas também para mostrar para nós que é possível viver em santidade, né? Resistir às tentações. Claro que a minha santidade não chega nem aos pés da santidade de Cristo, mas ele me mostrou que é possível nós vivermos e resistirmos às tentações, tá? E a Igreja do Nazareno, inclusive, ela acredita que nós podemos viver sem pecar. Claro que acho que precisa ter muita maturidade, né? Uma espiritualidade muito grande, uma intimidade muito grande, mas a Igreja do Nazareno, ela realmente acredita nisso. Amém? Mas a Bíblia também diz que se a gente pecar, nós temos um advogado. Mas isso não é motivo para a gente estar pecando. Vou pecar porque Jesus é meu advogado, então não tem problema nenhum. Não, isso está errado. Tá? Santidade tem que ser sempre nosso alvo. Sempre nosso alvo é a santidade. Ok? Uma coisa que é interessante também, né? Quando a gente vai falar de Jesus como Deus, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pode falar é a respeito da sua pré-existência, ou seja, ele já existia antes da criação do mundo, né? Ele já existia, tá? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu vou usar aqui João capítulo 8, versículo 58, quando ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então ele já existia lá atrás, né? E aí ele não está falando só da pré-existência não, mas quando ele diz esse eu sou, lembra da conversa de Deus com Moisés, quando Moisés vai se manifestar ali na sarça ardente, né? Pegando fogo ali aquela sarça. E aí Moisés diz assim: mas eu vou lá dizer para os meus irmãos que eu vou libertar eles, eu vou dizer aqui quem foi que me enviou. Aí Jesus disse: diga que eu sou, enviou você, né? E agora Jesus está usando o mesmo termo: antes que Abraão existisse, eu sou, ok? Então ele usa títulos, né, e termos que foi usado por Deus, tá? Isso aí reivindicando a sua natureza divina, né? Ali mostrando ali a sua natureza divina, ok? Jesus também, algumas obras, como por exemplo está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, né? Algumas obras dele, ele mostra a pré-existência, por exemplo, a criação. Então, se você abrir sua Bíblia, em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, tudo foi criado por ele e para ele. Tá? Foi criado por ele e para ele. Então a própria criação também ali, né, quando diz assim, no início, no princípio, vou ler aqui do começo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então aqui Jesus estava, né? Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava aqui no início ali da criação de todas as coisas, mostrando que Jesus também era Deus, ok? Então ele
participou da criação, né? Colossenses 1,17 diz que ele sustenta todas as coisas, tá? Lucas capítulo 7, 48 é um versículo muito importante, porque só Deus é quem pode perdoar. Então, Lucas capítulo 7, versículo 48, Jesus pode perdoar, tá? Poder de ressuscitar os mortos, lá em João capítulo 5, 25. Eu não estou lendo todos os versículos, porque são muitos versículos e pouco tempo que a gente tem. Então, façam isso aí na sua casa, tá? Leiam os versículos na sua casa, ok? Ele julga, né? E João capítulo 15, 26, esse aqui eu vou ler. Vamos ver o que é que diz João capítulo 15, versículo 26. Ele vai dizer assim, né? Mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede de mim, ele testificará de mim. Então, que vos hei de enviar. Então, ele também foi um que enviou o Espírito Santo. Não é interessante, né? Assim, ele em certo texto, ele diz assim, é importante que eu vá, né? Porque quando eu for, ele diz assim, é importante que eu vá, porque quando eu for, meu Pai enviará o Consolador, né? E agora ele está dizendo, o Espírito Santo que eu hei de enviar, tá? Então isso aí é uma tarefa de Deus, né? Assim, uma da divindade, ok? Algumas coisas também que é importante, né? Ele tem também algumas características que ele mostra que é Deus pra gente. Por exemplo, a onipotência dele, Mateus 28, 18. Ele também se mostra onisciente, está lá em João capítulo 1, 48. Ele também se mostra que é onipresente, está lá em Mateus 18, 20, tá? Como doador da vida, João 1, 4, né? Como verdade, capítulo 14, 6. E a imutabilidade dele está lá em Hebreus 13, 8, ok? Então isso aí é muito importante. Outra coisa também que é muito importante quando a gente vai falar na divindade de Deus, também tem a ver com a sua adoração, né? Então ele é adorado por anjos, está lá em Hebreus capítulo 1, 6, é adorado por homens. Se ele não fosse Deus, jamais ele se permitia ser adorado. Capítulo 14, 33 de Mateus, né? E Filipenses capítulo 2, versículo 10, eu vou ler aqui para vocês, que aqui diz Filipenses capítulo 2, versículo 10. Ó, gente, você sempre pode voltar no texto e ler o versículo na sua casa, tá? Porque realmente o tempo é curto e nós não vamos ter tempo, infelizmente, de lermos todos esses versículos. Então é importante que você na sua casa constate se realmente as coisas são assim, tá? Deixa eu achar aqui Filipenses na minha Bíblia. Parece que minha Bíblia hoje está difícil de eu achar Filipenses aqui, viu? Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra, né? Ou seja, é um ato digno de Deus, tá? Então, jamais se Jesus não fosse Deus, isso aqui não teria acontecido, ok? E também ele pode ser provado também como divindade, né? Quando ele é igualado à triunidade de Deus, tá? Lê lá com o Pai, né? João capítulo 14, versículo 23 e capítulo 10, 30, tá? Com o Pai e com o Espírito Santo, Mateus capítulo 28, versículo 19, tá? E 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Amém? Então nós temos um Deus, né? Que se fez carne, né? Saiu lá da glória dele, né? Da glória de Deus, um lugar que deve ser maravilhoso. Eu acredito que é maravilhoso, não é maravilhoso, e se fez carne e habitou entre nós. Isso é uma lição muito grande para a gente, principalmente quando nós formos falar de humildade, tá? Então, enquanto a gente fala que, à medida que a gente vai subindo em cargos eclesiásticos ou seculares, né, a gente vai ficando mais intocável, mais distante, né, com um acesso mais difícil às pessoas. Jesus, ele desceu, né, e veio para o pior lugar que tinha,
Dizem que a Palestina era um lugarzinho muito escanteado do Império Romano e Nazaré pior ainda, né? A ponto de dizer assim, olha, eu vi o Messias. Foi, ele veio de onde? De Nazaré. E aí perguntaram assim, de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Então veja a humildade de Deus, a humildade de Jesus, né? Do Deus Filho, em vir aqui na terra para morrer por mim e por você. Amém? Foi pago um preço na cruz. A minha salvação ela é de graça, porque o meu Deus é gracioso. Mas foi pago um preço na cruz por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e nós vamos ter um tempo para interação até às 10h30. Minha oração é para que Jesus reine na sua e na minha casa. Amém.